Se você acha que o Deus do Velho Testamento era apenas um Deus de juízo, um Deus irado, em que manifestava sua justiça e não havia amor nem misericórdia, e de que o Deus no Novo Testamento é um Deus de amor, de bondade, de plena misericórdia, que demonstra somente a sua graça, você precisa entender um pouco melhor sobre a doutrina da imutabilidade de Deus. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso nesse vídeo. Bem-vindo ao Cumbuca da Fé. Nós estamos hoje no livro Graça Transformadora. Nesse vídeo agora nós vamos falar a respeito da imutabilidade de Deus. E o autor se propõe a falar desse assunto porque o próximo capítulo ele já vai falar a respeito de justificação e vai ser o início, o ponto inicial de a gente realmente começar a falar sobre a graça de Deus no Novo Testamento. Então, este capítulo e o próximo, principalmente, eles são um ponto de virada do livro para a gente começar a falar propriamente sobre a graça. E ele quis, então, pontuar a importância desse assunto, de falar sobre esse atributo de Deus, que é a sua imutabilidade, porque ele viu isso como necessário de entendermos, devido ao que a gente vai falar aqui nesse capítulo. A frase de abertura que ele utiliza é de Charles Spurgeon, um grande pregador, né, do Evangelho. Ele diz assim: tome qualquer atributo de Deus, e eu escreverei a respeito dele, sempre o mesmo. Deus ele é imutável, o Senhor ele não muda, e o autor inicia já esse capítulo pontuando isso com três textos que mencionam essa imutabilidade de Deus. O primeiro ele cita Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva ou todo dom perfeito, né, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem que não muda como sombras inconstantes. Em algumas traduções está que não muda como sombra de variação, que não tem sombra de variação. Então ele já começa usando esse texto, Tiago, para falar: Deus ele é imutável, o Senhor ele não muda. E embora a gente veja no Velho Testamento muitas manifestações do juízo de Deus, principalmente até sobre o próprio povo de Israel durante o deserto ou durante a sua peregrinação, isso não significa que Deus mudou no Novo Testamento. A gente precisa compreender isso. Ele cita, por exemplo, aqui mais um texto de Êxodo 3, 13 e 14. Eu vou ler só a segunda parte, quando Deus ele chama Moisés e se revela a ele. E diz assim: e quando eles te perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É a revelação do grande eu sou. Deus ele não definiu algo específico que eu determinaria como pessoa. Ele diz: eu sou o que sou. A personalidade, a existência de Deus ela é única. O Senhor ele não definiu, não restringiu em nada a Moisés a sua revelação. De fato, ele é. Ele não foi e ele não será. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele usa também o texto de Salmo 102, versos 25 a 27, que diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E aí ele começa a fundamentar um pouco mais isso aqui, ele entra em alguns pontos teológicos, alguns estudiosos, né, ele vai fundamentando melhor, e ele cita a importância de que quando a gente tem essa ideia correta da imutabilidade de Deus, nós vemos sim graça de Deus no Velho Testamento. Nós conseguimos ver e perceber que existiram manifestações da graça de Deus mesmo no Velho Testamento. Embora a gente reconheça que, e isso ele fala, a plena revelação da graça de Deus só veio com Jesus Cristo no Novo Testamento, pela pessoa de Cristo,
isso não impediu de que houvesse manifestação da graça no Velho Testamento. Ele cita alguns exemplos de grupos e pessoas que ao longo da história se tornaram extremos nesse aspecto, né? A ponto de dividir que eram dois deuses, um Deus do Velho e um Deus do Novo Testamento. E a gente sabe que não é assim. Então, primeira parte de divisão do capítulo que ele abre aqui é graça no Antigo Testamento. E aí ele vai fundamentar alguns textos que falam a respeito da manifestação dessa graça. E aí a primeira que ele cita é uma parte de um texto de Russell Shedd, quando ele diz assim: Deus escolheu Abraão e sua descendência para demonstrar a sua justiça e amor por meio da história. Isso está em Gênesis 12, de 1 a 3, como que Deus chamou. A concessão da lei a Israel mostrou a graça de Deus. Então, ele já parte desse princípio que o fato de Deus ter dado a lei ao homem e a Israel foi uma manifestação da sua graça. Porque, como a gente viu em estudos anteriores, a lei ela aponta o nosso pecado. E conhecer o nosso pecado é muito importante. Porque é somente conhecendo o pecado que nós podemos nos arrepender, pedir perdão e alcançar misericórdia. Então, esse reconhecer o pecado precisa de que o pecado seja declarado. E o declarar do pecado era a manifestação da lei. Quando a lei foi dada, ela fez isso. Então, isso já era uma manifestação da graça de Deus. O caminho para o arrependimento precisava da lei. Então, era uma manifestação da graça. Uma outra manifestação que ele cita é a respeito de Davi, que a Bíblia fala quando Davi ele cometeu os pecados sérios, adultério, homicídio premeditado. O homicídio dele não foi ocasional, foi premeditado. E a lei exigia que pessoas que fizessem isso fossem mortas, apedrejadas. Havia um juízo ali determinado já pela lei. Mas ele não morreu. Deus enviou um recurso, uma graça, uma misericórdia, pelo profeta Natan, que chegou diante dele e mostrou a ele o seu erro. Então, houve misericórdia e graça de Deus. Apenas a forma como a graça se manifestava ela era um pouco diferente. A gente tem que entender que os tempos da revelação de Deus ao homem foram diferentes e ao longo da história Deus ele vem se revelando ao homem aos poucos. Deus ele se revelou lá no início a Abraão de uma forma, depois ele se revelou por meio de Moisés e por meio de Israel às nações do mundo de outra forma, com uma lei já estabelecida. E depois ainda, pelos profetas, o Senhor foi se revelando até que chegou na pessoa de Cristo, na sua revelação plena. Então, ao longo da história, o Senhor vem se revelando. E a revelação de Deus ao homem, ao longo do tempo, também veio trazendo a manifestação do entendimento que nós temos sobre a sua graça e sobre a sua glória, sobre o seu amor, sobre a sua bondade. Que estavam sim presentes no Velho Testamento, mas a gente ainda não tinha essa visão completa como nós temos no Novo. Não que Deus tenha mudado, mas o nosso alcance, o nosso entendimento de quem Deus é, esse sim foi aperfeiçoado e foi melhorando ao longo do tempo. Então ele cita essa passagem de Davi, e não só a passagem em que ele é perdoado, mas também a oração que Davi faz, reconhecendo o seu pecado diante de Deus. O texto está em Salmos 32, versos 3 a 5, quando Davi diz assim: Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Na frente ele diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí ele conclui: E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então já havia ali sim manifestação da graça, mediante a própria oração de Davi. Ele tinha pecado, ele confessou o pecado, ele alcançou misericórdia. Já havia sim essa manifestação da graça de Deus no Velho Testamento. Inclusive o autor cita de muitas passagens em que o Senhor é chamado, o Senhor é bom, e isso é repetido muitas vezes em muitos salmos, mostrando dessa benignidade de Deus revelada ao homem também uma manifestação da sua graça. E aí ele passa para a segunda parte do capítulo para falar e fundamentar que há também juízo no Novo Testamento. Ira e juízo no Novo Testamento. Porque a ideia de que Deus só manifestava juízo e ira
no Velho Testamento e no Novo Testamento é só amor, graça, perdão e misericórdia, está equivocada. Essa ideia está errada. Deus ele manifestava juízo no Velho Testamento e, como nós falamos um pouco agora, ele também manifestava graça no Velho Testamento. Apesar de que ainda não plenamente como no Novo, mas manifestava. E no Novo, só há graça e misericórdia? Não, no Novo também há ira e juízo. E isso é importante entendermos, porque se a gente deixa passar esse entendimento, a gente passa muitas vezes por muitas situações sem guardar no nosso coração o devido temor ao Senhor, porque existe sim ira e juízo no Novo Testamento. E aí ele cita alguns textos também para fundamentar essa argumentação de que há um juízo no Novo Testamento e há uma ira de Deus que vai se manifestar. A primeira delas é quando ele cita a passagem quando Jesus encontra alguns fariseus, quando João Batista ele sai a anunciar o evangelho, ele encontra alguns fariseus. E aí, isso está em Mateus 3,7, ele diz assim: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Em algumas traduções é: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, há uma ira futura. E isso é importante de a gente entender. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A carta aos Romanos também nos ensina que a ira de Deus se manifesta sobre todos os homens, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então há uma ira de Deus que está sendo manifestada ao mundo e sobre todo o pecado, sobre todo aquele que não confessa o pecado, que não volta a sua vida a Jesus. Há uma ira de Deus manifesta. Mas quando nós nos convertemos, Jesus ele restabelece essa paz de nós, da humanidade, para com Deus. Ele fez essa reconciliação. Quando nós falamos que Deus ele é imutável, ele manifesta o seu amor e a sua justiça da mesma forma. Se Deus ele é imutável, pense bem, ele não pode, de maneira nenhuma, condenar o inocente. Não é verdade? Mas ele também não pode, de maneira nenhuma, inocentar o culpado. Porque Deus é justo e a sua justiça ela é perfeita. Então, se eu sou um pecador e eu mereço a condenação e a justiça e o juízo de Deus venham sobre mim, Deus ele vai exercer esse juízo, desde que eu não me arrependa dos meus pecados. Mas olha como é interessante como que entra o sacrifício de Jesus aqui. Porque muitas pessoas não entendem, às vezes, o porquê que Jesus teve que morrer. Né? Por que uma pessoa teve que morrer pelos nossos pecados? Por que disso? Justamente por causa da justiça de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, existe uma dívida diante de Deus de todos os pecadores. Quem pecou, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Há um juízo de Deus, há uma determinação divina que é justa. O pecado, ele exige uma condenação. E Deus, por ser justo, ele vai exercer essa condenação. Então, a partir do momento que eu sou um pecado, essa condenação está, que eu sou um pecador, essa condenação está sobre mim. Como então que eu deixo de passar dessa condição de pecador e debaixo da ira e do juízo de Deus para uma condição de inocente e não mais debaixo dessa ira divina, não mais sob condenação? Pense bem, esse é um aspecto interessante de a gente pensar. A questão é um pouco mais ampla. Como é que é possível um Deus que é santo e justo declarar um pecador como inocente e continuar sendo justo? Porque, veja, se Deus não condenar o pecado do pecador, ele é injusto, ele está sendo conivente com o pecado. Mas se eu simplesmente, por meio de uma oração, confessar, pedir perdão e Deus simplesmente me perdoasse, sem que nada acontecesse para que esse pecado fosse um juízo executado sobre ele, tivesse um juízo executado sobre ele, Deus também estaria sendo injusto, porque o pecado que exigia uma condenação não teve essa condenação. Então é aí, nesse aparente dilema,
que o Senhor Jesus, ele resolve, vamos dizer assim, o problema. Porque quando Jesus veio como homem perfeito, e ele deu a sua vida por nós, ele se entregou por nós, ele levou sobre si os nossos pecados e a nossa condenação. Quando Jesus ele morreu, ele sofreu no nosso lugar, ele sofreu a condenação do pecado que a lei exigia. Então, a condenação do pecado foi posta sobre ele tomou sobre si as nossas dores, como profetiza Isaías, né? Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, ele levou a condenação do pecado. De maneira que agora sim, se eu crer em Jesus Cristo, confessar os meus pecados, confessar e aceitá-lo na minha vida, Deus pode me perdoar, porque a condenação que o meu pecado exigia foi feita, foi executada em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós vemos uma manifestação plena dessa graça de Deus. Mas veja, até na condenação de Jesus Cristo, Deus ele se manteve imutável, no sentido de que a justiça de Deus precisava ser perfeita. E se havia um pecado, esse pecado precisava ser condenado e ter a sua condenação. E ele teve em Jesus. Mas aí você pode pensar assim, mas Jesus não era perfeito? Jesus não era um homem sem pecado? Sim, ele era. Então por que Deus o condenou? Isso também não é injustiça? Veja, primeiro que foi o próprio Jesus Cristo quem decidiu tomar o nosso pecado sobre si. Ele mesmo falou, ninguém tira a minha vida, eu mesma a dou. O Senhor nos deu a vida dele por amor. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é, de certa forma, sim, se formos analisar friamente, podemos dizer assim, o Senhor morreu sendo que ele era um inocente. De si mesmo ele não tinha pecado. Ele levou sobre si os nossos, mas dele mesmo ele não tinha. Então o que acontece? Ele morreu pelos nossos. Mas ao terceiro dia, o que o Senhor fez? Deus o ressuscitou dos mortos, porque ele era justo diante de Deus. Louvado seja o seu nome. E assim ele foi feito salvador de todos os homens. Mas veja, mais uma vez voltando ao assunto, a imutabilidade de Deus. O Senhor condenou o pecado que nós tínhamos, ele condenou na pessoa de Cristo. Se hoje eu creio e tenho salvação, é porque alguém levou o meu pecado. Deus ele é imutável. O pecado exigiu uma condenação, o pecado recebeu uma condenação. E aí ele cita também em carta de Pedro, 1 Pedro 4,17, quando Pedro fala a respeito de juízo no Novo Testamento, que haverá também um juízo sobre a igreja. Quando a igreja for arrebatada e salva, não pensemos nós que as nossas obras não serão levadas em conta, serão levadas em conta. Nós daremos conta de tudo que fizemos diante de Deus, de tudo aquilo que nós falamos, de cada palavra torpe que saiu da nossa boca, de cada atitude que tomamos, tudo que fizemos nessa vida, nós daremos conta diante do Senhor. Já tendo a salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo, mas nós daremos conta das nossas obras. Pedro fala disso, 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então ele estava falando, há um juízo sim, que vai começar inclusive pela igreja. Há um juízo e nós prestaremos conta a respeito disso. O autor cita também juízo no Novo Testamento, utilizando o exemplo da carta ao Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 23, quando ele fala da igreja de Tiatira. Aliás, é muito interessante essas cartas do Apocalipse, porque em todas elas o Senhor ele manifesta graça e misericórdia, ele manifesta aquilo que ele vê de bom, aquilo que ele fala que está correto, que ele louva, que ele se admira das igrejas, mas logo em seguida ele vem com aquilo, tem porém contra ti, tem porém isso, tem porém... Então tem sempre um porém ali. Né? Apenas uma das cartas é que não tem um contra-argumento, não lembro exatamente qual agora. Mas a maioria delas, 6 delas tem esse contraponto que o Senhor faz. E uma delas que ele cita aqui é a igreja de Tiatira. Eu quero ler na íntegra, ele diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então ele fala de coisas boas, coisas que o Senhor via que
eram boas, o seu amor, a sua fé e as suas obras. Era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que estava sempre prestando serviço, né? Trazendo para os dias de hoje, são os irmãos que estão sempre ativos na igreja, estão sempre lá, participam de tudo, participam dos eventos, participam dos trabalhos, participam das reuniões, das visitas, das limpezas, de tudo que é necessário no serviço da igreja, estão envolvidos. Mas isso não foi suficiente para o Senhor isentar aquela igreja. Ele diz assim: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. E vem o juízo: matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Olha só o juízo do Senhor Jesus, palavras dele, diretamente dadas a João, no Novo Testamento. Então há juízo no Novo Testamento? Há juízo no Novo Testamento. E aí o autor vem falando a respeito do diagnóstico dessa igreja, de como o Senhor havia, das coisas boas que a gente falou, e do porém que ele tinha sobre ele, né? Do porém que tinha sobre ela. Havia um porém que ela tolerava a Jezabel, e ele vai e anuncia um juízo que viria, porque o Senhor não tolera o pecado. E isso é uma advertência solene para nós. Quando nós lemos as cartas do Apocalipse, são cartas destinadas às igrejas, são cartas destinadas a quem teve experiência com Deus, são cartas destinadas aos convertidos, pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, pessoas que um dia se arrependeram dos seus pecados, são destinadas a eles. E mesmo destinado a eles, existem juízos declarados pelo Senhor. E nós precisamos ter temor quando lemos a palavra. Não é ler a carta do Apocalipse, as cartas ali, como se estivesse falando de uma igreja denominacional. Nós temos que ler a palavra olhando para a nossa vida. Eu preciso ler um texto desse olhando para mim. Será que sou eu que estou tolerando Jezabel? E aí ele fala um pouco a respeito desses aspectos que a carta tem, como, por exemplo, olhos como chama de fogo. É um Senhor que vê todas as coisas, que sugerem um atributo divino de onisciência, né? Aquele que tem os pés como bronze reluzente. O bronze falava sobre essa justiça de Deus. Então há uma manifestação de juízo também. E ele lembra da serpente de bronze, mais uma vez no deserto, quando Moisés levantou, falando a respeito de um juízo que havia sobre o pecado do povo, mas que o povo, quando olhasse e se arrependesse, eles receberiam perdão. Então o Senhor é aquele que tudo vê e tudo julga. Há um juízo de Deus sendo manifesto. Na carta o Senhor, no entanto, manifesta que há uma longanimidade. E ele diz assim: eu dei-lhe tempo para se arrepender. Dei-lhe tempo, mas não quiseram se arrepender. Dei-lhe tempo. E o Senhor, quando dá um tempo de arrependimento, isso é manifestação da graça. Isso é manifestação de misericórdia. Mas quando a misericórdia é rejeitada, aí vem a aplicação de um juízo, inevitavelmente. Deus não deixará o pecado impune. Se há pecado sendo cometido, que não é confessado, que não é abandonado, haverá da parte de Deus um juízo. Se ainda não veio, é porque Deus está sendo longânimo, Ele está dando tempo, Ele está permitindo, Ele está tolerando. Mas haverá um tempo que esse tempo de graça, de misericórdia, ele finalizará, ele acabará, e haverá certamente da parte de Deus um juízo. Nós temos que ter esse entendimento e esse temor no nosso coração, porque Deus, ele jamais deixará de punir aquilo que exige uma condenação. Ele não é um Deus de impunidade. Deus é justo, como nós falamos. E ele exercerá justiça, seja sobre os que estão fora da igreja, seja sobre os que estão dentro da igreja. Muitas vezes a gente acha que porque nós estamos sentados nos bancos, nós estamos participando dos cultos, está tudo certo com a nossa vida. Não é assim. As cartas do Apocalipse são muito solenes e fica até como sugestão. Leia as cartas de Apocalipse, olhando para a sua vida, olhando para você, como se o Senhor estivesse fazendo um raio-x da sua vida. Faça esse exercício quando você assistir esse vídeo. Ao acabar aqui, pegue a sua Bíblia, faça uma oração, leia aquelas cartas, de forma solene diante de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração
Será que aquelas advertências o Senhor está falando para você? Será que aquelas coisas boas que Deus está falando das igrejas, elas se aplicam a você? E você talvez encontre muitas daquelas qualidades em você, mas observe com muita atenção, com muito cuidado, as advertências também. Será que elas também se aplicam a você? Seja sincero diante do Senhor, deixe o Espírito Santo operar. Que seja para você um ponto de restauração isso, seja uma bênção. No Salmos 32, 3 a 5, o texto até que eu citei, né, de quando Davi fala de que ele confessou o seu pecado e quando ele confessou a sua iniquidade, o Senhor o perdoou. Mas enquanto ele não confessou o pecado, enquanto isso não aconteceu, a situação que ele vivia era de um sofrimento terrível. Então veja, isso é verdade no meio da igreja, isso é verdade na nossa vida. Vou ler o texto novamente porque agora ele se aplica melhor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja, Davi estava sofrendo demais, a alma dele estava aflita, ele estava num turbilhão ali de aflição, porque a expressão que ele usa, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele estava numa situação espiritual terrível. Mas por que isso? Porque o início do verso falou, enquanto calei os meus pecados. Pecado não confessado. Davi sabia que tinha pecado, sabia que tinha errado, sabia que tinha falhado diante de Deus, e ele não confessava. Enquanto ele não fez isso, a situação dele só piorava. O verso continua assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Solene advertência para nós. Deus ele é imutável. Não se esqueça disso. Velho Testamento, Novo Testamento, Deus é o mesmo. Se o pecado não for confessado, não há graça, não há misericórdia. Aquele alívio de alma não vem. O Espírito Santo não vem. O Senhor precisa nos socorrer a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados. Como ele diz no final, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, quando ele o confessou. E aí ele cita mais um trecho aqui também, já finalizando, de Isaías 30, 18, quando ele diz assim, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus ele é justo. Se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós temos um Deus que é santo e justo e fará isso por nós, mas que nós não ocultemos de Deus o nosso pecado. Então, Velho Testamento e Novo Testamento, não importa. Deus ele é imutável. Ele manifestava graça antes, manifesta graça hoje. Manifestava juízo antes, manifesta juízo hoje. Pecados não confessados trazem para nós uma aflição, um peso que o Senhor não vai tirar. O Senhor não vai tirar. Não importa de quantos cultos você participe, de quantas reuniões você participe, de quantas vezes Deus fale no meio da congregação, de quantos dons espirituais você receba, enfim, não importa. Quanta emoção, quanta visitação no meio do culto você sinta. Se o seu pecado não for confessado diante de Deus, não há misericórdia. Há um provérbio que diz assim, aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcançará a misericórdia. Porque abandonar também é importante, é uma decisão que nós tomamos. Não é só confessar. Né? Quando nós dizemos assim, confessar, esse confessar exige uma atitude de mudança. Eu confessei porque eu me arrependi. Se eu me arrependi, eu não quero mais seguir por aquele caminho. Então ele precisa ser abandonado. Porque simplesmente uma oração que confesse e o pecado não é abandonado, não é abandonado de coração. Não é verdade? Não é abandonado de coração. Então, que nós possamos ter essa sinceridade diante de Deus, viver diante dele com temor, sinceridade e um coração aberto, porque é assim que o Espírito Santo opera na nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Chegamos aqui ao final deste capítulo. No próximo capítulo nós vamos falar sobre justificação. Título, enfim, a justificação chegou. Falamos muito sobre lei, sobre Velho Testamento, sobre essa imutabilidade de Deus. E agora no próximo capítulo vamos falar sobre a justificação e esse tempo que a graça se manifesta hoje na vida da igreja. Se você tem recebido uma bênção com esses vídeos, participe conosco também nos comentários, curta e compartilhe o vídeo, seja você uma bênção para a vida de alguém, também transmitindo da parte de Deus uma palavra que seja para ele uma via de restauração. Que o Senhor te abençoe.